E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma ideia que é simplesmente transformadora. A de que dá sim para treinar o nosso cérebro para construir uma vida com mais equilíbrio, com mais propósito. Vamos mergulhar nos fundamentos da virtologia. Ok, vamos começar com essa pergunta aqui, que é a base de tudo. Pensa comigo. A gente vai para academia, malha o corpo, né? Mas e a mente? Será que dá para treinar a mente para a gente se tornar uma pessoa melhor, do mesmo jeito que a gente treina um músculo? A resposta, tanto da ciência quanto da virtologia, é um sonoro sim. É totalmente possível. E o segredo para destravar esse potencial, olha, está na forma como o nosso cérebro funciona de verdade. Então, a primeira grande ideia que a gente precisa ter em mente é essa: jogar fora o conceito de que o cérebro é uma coisa fixa, que não muda, nada a ver. Pelo contrário, ele é super maleável. Pense nele exatamente como um músculo que a gente pode e deve fortalecer. E a base científica para isso tem um nome que talvez você até já tenha ouvido: neuroplasticidade. É um nome um pouco complicado para dizer uma coisa bem simples. Nosso cérebro se remodela o tempo todo com base no que a gente faz, no que a gente pensa. Imagina uma trilha no meio do mato. Quanto mais você passa por ali, mais fundo e mais fácil de seguir aquele caminho fica, certo? Com os caminhos do nosso cérebro é a mesmíssima coisa. E aqui está o pulo do gato. Da mesma forma que levantar peso na academia fortalece o bíceps, a prática consciente de qualidades como a paciência ou a gratidão fortalece esses caminhos no cérebro. A gente está literalmente esculpindo uma nova personalidade aos pouquinhos com cada prática. Certo, mas para saber como fazer esse treino, a gente precisa entender primeiro uma batalha interna, uma guerra que acontece dentro da nossa cabeça o tempo todo. É uma disputa constante entre duas partes bem diferentes do nosso cérebro. De um lado, a gente tem o chefe, é o nosso lobo frontal, a parte racional, consciente. Pensa nele como o diretor da empresa, sabe? É ele que planeja, que controla os impulsos. Do outro lado, tem o animal, que é o nosso cérebro mais primitivo. Esse aí é pura reação, instinto de sobrevivência. Ele só quer saber de fugir do perigo e buscar prazer imediato. Sabe aquela briga interna para não comer mais um chocolate ou para não explodir no trânsito? Pois é o chefe contra o animal. Tá, mas o que é que alimenta esse animal dentro da gente? O que dá tanta força para ele? A virtologia aponta para um instinto bem específico e muito, muito poderoso. O orgulho. Mas calma, não é aquele orgulho bom de uma conquista. A gente está falando de um orgulho mais primitivo. Uma necessidade que vem lá do fundo do nosso cérebro de se sentir importante para ser aceito pelo grupo, para sobreviver. Hoje em dia, esse instinto antigo se manifesta como essa busca incessante por validação. E é isso que alimenta boa parte da nossa ansiedade e dos nossos comportamentos defensivos. Ok, então se o problema é esse animal reativo, movido por esse orgulho primitivo, qual é a solução? A solução é fortalecer o chefe. E o método para isso, a nossa academia, é o treino das virtudes. E aqui é muito importante entender o seguinte: na virtologia, virtude não é só um ideal moral, uma coisa bonita. Não, virtudes são competências ativas, são ferramentas práticas. Cada virtude é como um exercício específico na academia da mente, feito sob medida para dar mais poder para o nosso chefe, controlar os impulsos do animal. E esse treino segue 3 fases bem claras. A gente pode chamar de CHA. Primeiro, C de conhecimento. Não adianta só falar seja paciente, é preciso entender o que é a paciência num nível profundo. Segundo, H de habilidade. É o saber como fazer. Ok, como eu sou paciente na fila do banco? Quais são as técnicas? E por fim, o mais importante, A de atitude, que é simplesmente praticar, colocar em ação. É aqui que a neuroplasticidade acontece de verdade, transformando a teoria num novo hábito cerebral. Quer um exemplo? Humildade. É o antídoto perfeito para aquele orgulho primitivo. O treino pode ter um plano de, 14 dias. Nos primeiros dias, o foco é no conhecimento. Entender que humildade não é se rebaixar, mas ter uma visão realista de si. Depois, vem os dias de habilidade, praticando, por exemplo, ouvir mais do que falar. E, finalmente, os dias de atitude, transformando isso num comportamento consistente, que vai enfraquecendo aquela necessidade de validação. Agora, um dos maiores pesos que impedem a gente de avançar nesse treino, sem dúvida, é o nosso passado. Muitas vezes a gente carrega experiências dolorosas que ficam ali sabotando o nosso presente. Aí vem aquela pergunta, né? Tá, e o que a gente faz com essas memórias ruins? Dá pra simplesmente apagar? Dá pra ressignificar, como o pessoal fala por aí? A abordagem da virtologia para isso é muito direta. Tentar mudar o passado ou ficar justificando o que aconteceu é um erro.
A verdadeira cura não está em alterar a memória, mas sim em mudar a nossa relação com ela. E isso é feito através da aceitação e do perdão. A melhor metáfora para isso é pensar numa mochila cheia de pedras. Enquanto a gente insiste em carregar essa mochila, não sobra energia para caminhar para frente. Aceitar e perdoar, então, não é esquecer. É a decisão consciente de soltar essa mochila, de deixar ela no chão. Isso libera uma energia mental gigantesca para a gente poder focar no agora e construir um futuro diferente. Então, qual é o resultado final de todo esse treinamento? O que acontece quando o chefe finalmente assume o controle e a gente consegue soltar a mochila do passado? Os benefícios são transformadores. A gente está falando de ter um controle muito maior sobre as nossas emoções, os nossos impulsos, de ter uma personalidade mais resiliente, sabe? Que não se abala com qualquer coisa, de conseguir viver com um propósito maior, não só no piloto automático. E o resultado disso, claro, é muito menos estresse, menos ansiedade e uma conexão muito mais autêntica com a gente e com as pessoas ao redor. No fim das contas, o objetivo é esse: ter uma vida guiada pelo nosso eu profundo, pelo nosso self, e não mais por aquelas reações automáticas baseadas no medo. É a diferença enorme entre só reagir ao mundo e, de fato, agir no mundo com consciência e com intenção. E para terminar, fica essa reflexão. Todo grande treino começa com um primeiro passo, um primeiro exercício. Se fosse para escolher um único exercício mental para praticar a partir de hoje, uma virtude que faria a maior diferença na sua vida agora, qual seria? A jornada de transformação começa exatamente com essa resposta.